O locutor de Largados e Pelados mostra a cara e a voz e ele conta tudo sobre seu trabalho na série e as semelhanças com a situação do Brasil atual e por que a gente tem a impressão de conhecê-lo de algum lugar. Fernando Moniz já trabalhou como DJ e nem esperava que seus trabalhos como locutor fossem levá-lo ao Discovery, canal no qual ele era fã. Eu sou do interior de São Paulo, cidadezinha pequena, já tinha trabalhado em rádio, TV. Eu imitava os grandes locutores da época, quem estava aonde? Justamente nas redes de TV, rádio e tal, né? Então a gente ficava imitando os nossos ídolos, né? Os sobreviventes que enfrentam o desafio de Largados e Pelados sentem muita dor, se abalam com o medo e vibram com o triunfo. E aí fui com a cara e coragem para poder ir para São Paulo e ir batendo de porta em porta, mostrando meu portfólio. E nessa o Valvênio viu meu portfólio, gostou e me deu a primeira oportunidade de narração na minha vida. Então, e foi justamente pro Discovery Channel. Foi um programa que a BBC tinha produzido, ou seja, então eu já era consumidor do canal Discovery, dos canais da Discovery, obviamente. Fantástico, documentários fantásticos, falando sobre tudo, natureza, enfim, e etc. E de repente veio essa oportunidade, era justamente um documentário, carro-chefe do canal naquela temporada, e já tinha saído até na revista que eu recebia aqui como consumidor, também como assinante do Discovery, estava lá, não perca esse mês e tal. Então você imagina como é que foi para mim, quando eu descobri, recebi uma ligação, né, da Vox, e eles falando assim, não, olha, você foi aprovado, tal, você deixou seu teste aqui, e eu assim, minha nossa, parecia, aham, e a tremedeira começava, e enfim, e foi a primeira vez que eu fiz o voice-over, a narração é diferente, completamente diferente de uma locução comercial, de uma locução de rádio, enfim, né, então foi o primeiro contato que eu tive com isso, que você tem lá o vídeo original, na língua original, não é uma dublagem, né, tem essa diferença aí, mas eu ouço o locutor em inglês, eu ouço o episódio pronto ali, e eu tenho que fazer junto com ele, e obviamente, sim, dar as emoções necessárias. É uma cena dramática, é uma cena cômica, é uma coisa assim, tem uma sutileza, mas eu nunca vou ser exatamente um dublador, porque eu não tenho o lip sync, né, o sincronismo labial, e as minhas expressões são mais contidas, né, como eu falo, porque eu não vou, dificilmente vai ter uma narração que vai me exigir que eu chore, tussa, dê risadas, né, interprete como um ator mesmo, como um personagem da série, seja ela qual for. Então, assim, obviamente eu tive essa introdução, olhei para tudo aquilo, falei, que espetáculo, que mundo novo, né, assim, foi muito legal. Então, logicamente, eu tremi igual uma vara verde quando eu fui fazer a primeira gravação, de tão nervoso que eu tava. Foi muito bacana, porque o Valvênio, eu falo que ele é uma pessoa especial mesmo, ele é mesmo. Imagina o presente que eu ganhei da minha vida de ser a primeira narração, um programa dessa proporção, né, com essa qualidade, e deu tudo certo, graças a Deus, e de lá pra cá venho fazendo muita coisa para todos os canais do Discovery. Ele conta que seu primeiro teste na empresa foi bem diferente do que ele imaginava. Assistir Largados e Pelados é a receita ideal para virar fã do programa. Fernando conta que quando está narrando sempre quer ver o próximo bloco e fica curioso para saber o que aconteceu. Uma das coisas mais impressionantes para ele é a preparação dos candidatos. E é impossível falar de sobrevivência sem fazer um paralelo com a nossa vida atual. Uma constante luta para sobreviver dentro de uma complexa pandemia. Fernando fala sobre o assunto e faz um apelo sobre a compaixão e a empatia. Que a gente aprende ali de cara, né, que você precisa ter conhecimentos técnicos, isso é fundamental, né? Não adianta achar que, beleza, eu sou forte fisicamente, então eu vou aguentar, ou então até se achar forte psicologicamente, mas de repente não ter se deparado com uma situação tão adversa. De repente nós estamos passando por isso, desse momento difícil da humanidade, né? Ter que lidar com isso. Então, obviamente, isso também é exemplo de união, eu acho que isso é legal no programa. Técnica, união, perseverança, força de vontade, enfim, são características que você mesma falou, né, para a vida, e a gente vê ali acontecer, ou seja, os personagens só chegam realmente no final quando tem tudo isso junto. As adversidades vão acontecer, obviamente, mas você tem que lidar com aquilo da melhor forma possível.
com ética, com carinho, com amor, enfim, acho que tudo isso aí vale pra vida também. Então, obviamente, sim. Eu virei fã do Largados e Pelados porque a primeira coisa que as pessoas perguntam quando descobrem que eu sou o narrador do Largados é primeiro se eu vejo eles pelados mesmo. Então já vou responder. Não, né? Eu falo que não, que enfim, eu assisto mesmo do mesmo jeito que todo mundo assiste. E justamente por só fazer a parte da narração, é pontual, né? Então, às vezes, é a introdução, já pula para uma próxima cena, que eu tô falando qual é a SP de cada um, qual é a experiência de cada um, o nome deles, de onde eles vieram, e aí já pula para o meio do programa, que de repente já aconteceu de um leopardo passar perto do acampamento e eles já estão lidando com a situação, e eu já estou narrando aquilo, né? E já pula para o final, ou seja, eu também virei fã da série, porque obviamente é fantástico. Então eu assisto o episódio completo depois, posteriormente, assim como os fãs. E aí, mais ainda que eu fico instigado a assistir também, né? Porque eu já tive a introdução lá de tudo isso que eu tô te falando, e daí eu falo, nossa, eu preciso saber o que aconteceu. Mesmo durante a gravação, às vezes eu encho o saco, assim, do técnico de áudio de falar assim, deixa eu ver a cena anterior, só um pouquinho e tal. Eles mesmos ficam curiosos, né? Meu diretor, minha diretora, ele... Tem uns participantes bem tops, vou chamar assim. Eu falo muito da Laura e do EJ. O EJ foi o primeiro episódio do Largados no Brasil, né? A Laura participou no Alasca, né? E no episódio dela aparece, eu já falei isso para várias pessoas. Gente, vocês viram que ela tá comendo uma manteiga igual uma barra de chocolate? Dentro de uma banheira de gelo. Ah, mas ele se parece com aquele ator, né? E como se parece. Fernando descobriu que era a cara de Álvaro Morte por um acaso. Para quem não sabe quem é Álvaro, é o professor de La Casa de Papel. Quando até sua mãe se confundiu e ele foi parado em uma viagem no exterior para tirar fotos e percebeu que tinha algo acontecendo ali. Veja onde essa história foi parar. Olha, essa história de eu aparecer com o ator, né, espanhol lá, primeiro começou na minha família, e aí começou aquela zoação, você sabia que é parecido com um ator de uma série e tal, e aí eu falei assim, tá bom, aí você procura saber quem que é o ator, vai lá ver o cara. Aí eu falei assim, tá bom, lembra um pouco, gente, mas não é assim também. Você vai dar risada, a minha cunhada mandou uma foto do ator pra minha mãe, com uma mulher abraçada a ele. E a minha mãe falou assim, nossa, mas quem que é essa abraçada ao meu filho? Eu assim, mãe, por favor, né? Ou seja, virou uma piada primeiro na minha família, e aí de repente passou a eu estar na rua, ou no meu trabalho, e as pessoas falarem daí. Você sabia? Olha, mostrar foto, não sei o quê. De repente, passou para um patamar que eu ir viajar, por exemplo. Eu fui para a Itália com a família em 2019, né? Não tínhamos Covid, não estávamos passando por nada disso, então estava tudo ok, fomos para lá e tal. E de um garçom chegar para mim e falar assim, hablas espanhol? E eu, não hablo espanhol, e eu já fiquei meio nervoso na hora, porque o ator é espanhol, e eu estava na Itália, eu falei, mas o que alguém fala comigo em castelhano? E aí ele falou assim, não, é que os clientes estão perguntando, mas o senhor fica tranquilo que ninguém vai incomodá-lo. Gente, eles estão achando mesmo que eu sou ator. E eu olhava para as mesas do lado e as pessoas com o celular, assim, apontados para mim. Então, ou seja, tomou uma proporção, tá, há um ano atrás, dessa proporção, chegou a esse tipo de exemplo que eu te dei. E aí, quando eu voltei da viagem, eu sempre quis participar da Comic Con, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre quis participar da Comic Con no Brasil, nunca tinha tido oportunidade, e resolvi ir pra Comic Con vestido como personagem, já que falam que eu sou parecido com esse ator, com o personagem dele. E fui pra Comic Con. Eu acho que devo ter tirado umas 1000 fotos, sei lá, eu nem contei, eu não comia, eu não ia no banheiro. E as pessoas realmente achando que eu era parecido com ele. Para resumir, em 2020 veio o Covid, não houve a Comic Con presencial, houve online, né? E aí, ainda olha só, essa virou uma brincadeira na minha vida, porque daí eu falei assim, eu vou participar do concurso de cosplay da CCXP, que vai ser online e tal, vai ter que te apresentar no palco, olha onde eu fui me meter. E aí fui lá e fiz a apresentação como personagem e tal. Então, ou seja, eu coloquei a minha cara pro mundo todo, e aí foi uma repercussão por causa disso. Então sim, eu gosto, você perguntou, eu gosto dessa tietagem, acho que assim, não chegou, eu não sei se eu imagino como seja realmente pros atores,
que eles não poderem ir para um supermercado. Eu não tô nessa fase aí porque eu não sou ninguém, eu só sou parecido. Mas sim, acabou acontecendo tudo isso e eu lido da melhor forma possível. Quer tirar foto? Vamos lá, vamos tirar foto junto. Enfim, e tomou essa proporção aí na minha vida. Por isso que as pessoas falam mesmo, é professor, né, que é o personagem lá que ele faz, é o professor pra lá, professor pra cá, eu dou risada, gosto de tirar foto, curto. Eu sei que vai ser também momentâneo, de repente eu corto a barba, cabelo diferente, já muda, ninguém mais vai falar sobre isso. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Sejam bem-vindos e deixem sugestões de vídeos sobre a Discovery e Largados e Pelados que vocês querem ver. Vou ficando por aqui, um beijão e até o próximo vídeo.